Gigantesco hombre gato que aterrorizó a los vecinos y sigue aterrorizando a los vecinos. ¿Emite algún sonido? Sí, arriba de los árboles. Justo en la casa de ella. Justo arriba del árbol de mi casa. Uma criatura misteriosa. Dezenas de relatos explodindo em meio ao pânico e medo. Seria um animal nunca antes visto, um grande felino ferido e desesperado, um ser humano enlouquecido de fúria ou algo que ainda não conseguimos explicar? Em 1984, na escuridão da província de Brandsen, em Buenos Aires, um som arrepiante ecoava. Não era um som familiar, era algo novo, algo profundamente perturbador. Um grunhido que não pertencia a nenhum animal conhecido. Um som grave que cortava a noite e gelava o sangue nas veias. Durante a noite, os moradores começaram a ouvir ruídos estranhos, passos apressados nos telhados, saltos ágeis. Aqueles corajosos o suficiente para espiar pelas janelas falavam de uma silhueta alta, esguia, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. A primeira suspeita era óbvia, um ladrão, mas nada era roubado, nenhuma porta era arrombada. A polícia, sobrecarregada com crimes reais, descartava as queixas como trotes ou imaginação popular. Mas o padrão logo se tornou inegável e muito mais afunilado. As ligações vinham de mulheres jovens, cujos maridos trabalhavam em turnos noturnos, deixando-as sozinhas na vulnerabilidade da noite. Elas relatavam os mesmos ruídos desumanos, seguidos por arranhões violentos em suas portas e janelas, como se um grande predador tentasse forçar a entrada. Pela manhã, a prova aterrorizante permanecia gravada na madeira, marcas de garras, profundas e ameaçadoras. A resposta da polícia continuava a ser cética, quase zombeteira. Não seria um amigo do seu marido pregando uma peça? Eles tentaram jogar a culpa nas mulheres, dizendo que elas estavam traindo seus maridos trabalhadores e forjando provas de uma criatura sobrenatural inexistente para abafar as suspeitas caso aparecessem com marcas em seus corpos. Porém, avistamentos por parte de homens que retornavam às suas casas durante a madrugada começaram a dar mais sustentação à história. O ceticismo oficial foi pulverizado na noite de uma sexta-feira, em 3 de agosto de 1984. Uma cidadã em profundo estado de choque comunicou uma forte agressão. O atacante, segundo seu depoimento, era um indivíduo de elevada estatura, vestindo trajes pretos e fantasiado de felino. A notícia reverberou com força total, e o simples rumor transformou-se em um pesadelo que dominou as primeiras páginas. O jornal local da época, chamado Crônica, divulgou a manchete: Brandsen sob o terror do gato montés. Contudo, foi um tabloide de grande circulação que, no mesmo dia, criou a denominação que se eternizaria na crônica policial argentina, o nome pelo qual todos, desde as donas de casa até os investigadores, se refeririam àquela figura espectral: o Homem-Gato. A primeira vítima descreveu um cenário que parecia ter saído de uma produção cinematográfica de horror. Despertada por um som de felino, porém um felino grande como um rugido um pouco mais fino, ela viu, ao lado de sua cama, um homem em pé que a observava na escuridão. Ele, apesar de ser uma criatura bípede com aparência humanoide, também se assemelhava estranhamente a um gato, principalmente pela silhueta de suas mãos e pelos pelos corporais. O escuro não permitiu revelar mais detalhes, mas a mulher em choque estava certa do que havia ali. Aquilo não era humano, tampouco animal, era um monstro. Gigantesco hombre gato que aterrorizó a los vecinos y sigue aterrorizando a los vecinos. O sea, lo que tengo por los chicos, ¿viste? A forte pressão midiática compeliu as forças policiais a entrar em ação. A partir de então, o caso passou a ser tratado como a perseguição a um maníaco perigoso. Mas antes que pudessem estabelecer qualquer pista, o próprio Homem-Gato resolveu se manifestar, desafiando a autoridade. Na tarde de 5 de agosto, a linha telefônica da delegacia de Brandsen tocou. "Saudações, aqui é o gato", proferiu uma voz rouca do outro lado. O delegado, desconfiado, pegou o fone e replicou com aspereza. Sem demonstrar perturbação, a voz afirmou: "Estou ligando do telefone 22-81-3", e encerrou a chamada. De imediato, o delegado digitou o número. No primeiro toque,
Um miado forte e profundo ressoou na escuta, seguido pela pergunta: "Agora você acredita que eu sou o gato?" E a conexão foi interrompida novamente. A polícia, em estado de alerta, rastreou o endereço. Chegaram à residência de um respeitável professor aposentado que confirmou ser o titular da linha, mas garantiu que o aparelho estava inoperante havia meses. O delegado testou o telefone. Não havia sinal. A operadora telefônica confirmou a versão. O perfil do suspeito ganhava complexidade. Alguém estaria brincando com a polícia em meio a boatos de uma criatura misteriosa caminhando pela cidade. Lo que vi unos ojos enormes, sí. Está arriba del árbol. ¿Emite algún sonido? Sí, arriba de los árboles. Justo na casa de ella. Justo arriba del árbol de mi casa. Até aquele momento, a crença era de que o alvo do homem-gato se restringia a mulheres. Contudo, na noite de 7 de agosto, essa perspectiva sofreu uma alteração. Um adolescente de 17 anos relatou ter sido vítima de um ataque na via pública. Ele narrou que, ao retornar para casa, notou uma silhueta alta e escura seguindo-o. Acelerou o passo. Seu perseguidor fez o mesmo. O jovem tentou fugir correndo, mas a criatura correu muito rápido e, com uma força surpreendente, o alcançou, derrubou e agrediu violentamente até que perdesse a consciência. Ao recobrar os sentidos, estava com um ferimento de garra na região do pescoço. Sua carteira e relógio permaneciam intocados, e ele garantiu que o que o atacou não era humano, mas sim um gato gigante. Nos dias que se seguiram, as agressões a homens jovens se repetiram, atingindo em especial trabalhadores que voltavam para casa tarde da noite. Diversos testemunhos continham um detalhe arrepiante. Antes de iniciar o ataque, o homem-gato aparecia como uma silhueta distante observando. Quando se aproximava, a face felina era revelada e os golpes de garras eram impossíveis de conter. O pavor é uma toxina que se propaga rapidamente. Frente à ineficácia aparente das autoridades, a população decidiu exercer a justiça com as próprias mãos. Grupos de vigilância foram organizados. Indivíduos munidos de porretes e diferentes armas vasculhavam as ruas, becos e terrenos abandonados. A orientação era clara e transmitida em voz baixa. Se o encontrarmos, ninguém aciona a polícia. Nós mesmos daremos um fim a isso. No entanto, a caçada degenerou em descontrole e desconfiança. Clamores de "ali está ele" ecoavam na escuridão, seguidos por disparos irresponsáveis que quase atingiram pessoas inocentes. A falta de coordenação era total e a ironia era amarga. Enquanto os homens perseguiam a criatura pela área urbana, o verdadeiro homem-gato perambulava pelos quintais deles, aterrorizando suas esposas e filhos que haviam ficado desprotegidos. A desconfiança mútua começou a corroer a base da comunidade. Vizinhos passaram a suspeitar uns dos outros. Qualquer homem de compleição alta e atlética transformava-se em um alvo. Chegaram a dizer que imigrantes estavam usando magia negra para invocar criaturas sobrenaturais a fim de esvaziar a província inteira. Histórias de puro desespero e sem nenhuma base de realidade. Um jovem pugilista conhecido por seus treinos noturnos foi cercado e por pouco não foi linchado pelo grupo de vigilantes. Foi resgatado no último momento quando a mulher que ele estava visitando confirmou seu álibi. Um mestre de karatê alto e que habitualmente se vestia de preto também foi interrogado pelas forças de segurança e precisou conceder uma entrevista ao jornal para limpar sua reputação, afirmando: "Eu não sou o homem-gato. Por favor, me deixem em paz." Sem opções de suspeitos na pequena cidade, as autoridades adentraram na mata que circunda a localidade para investigar mais a fundo. Talvez tudo isso não passasse de um ataque de um grande felino e as pessoas estivessem apavoradas, aumentando o que de fato ocorreu. Onças pintadas existem na Argentina, principalmente ao norte do país. Hoje elas estão quase extintas, sendo raro encontrar uma delas. Sobreviver a um ataque de onça pintada seria muito improvável, a não ser que o exemplar estivesse ferido ou doente. Porém, pumas são mais comuns no país e, apesar de esse felino poder ser fatal para um ser humano, é mais provável que alguém sobreviva a um confronto direto com ele do que com uma onça. Na mata, pegadas de felino foram observadas pelos policiais.
eram compatíveis com pegadas de puma, porém, nenhum exemplar do animal foi encontrado. Buscas noturnas e diurnas não revelaram o esconderijo do felino. No final de agosto, o pânico atingiu seu pico máximo com a notícia de uma tentativa de ataque contra uma moça adolescente. A menina tentou se defender e, graças a isso, foi possível decifrar o mistério. Circulou que, durante a luta, a máscara do agressor teria caído. Isso mesmo, a máscara. Um homem que se fantasiava de gato para realizar seus crimes. Quando a máscara caiu, a vítima conseguiu ver seu rosto. A polícia supostamente teria elaborado um retrato falado, mas a representação nunca foi tornada pública. A suspeita se instalou de imediato. Estariam as autoridades acobertando a identidade do criminoso? Seria alguém importante ou influente da região? Após esse episódio, as agressões em Brandsem cessaram subitamente e a vítima final foi calada, dada como louca, e acabou se mudando da província. Mas o terror não se desvaneceu, ele apenas mudou de cenário. Em setembro, o Homem-Gato reapareceu em outras localidades, Monte Grande, La Plata, e relatos de aparições se estenderam até as províncias argentinas de Santa Fé e Córdoba. O fenômeno ganhou proporções nacionais nos anos de 1984 e 1985. Passaram a ser notificados ataques na mesma noite, no mesmo horário, em regiões distantes. Isso abriu duas possibilidades aterradoras. Ou existiam imitadores, ou, o que era pior, não havia apenas um homem-gato. Existia uma conspiração, e isso solidificou a teoria mais sombria até então. O Homem-Gato era, na verdade, uma seita, um grupo de indivíduos brasileiros, peritos em artes marciais e capoeira, conduzindo ataques de natureza ritualística. Rumores indicavam que eles operavam sob as ordens de um influente mestre espiritual com fortes laços políticos, o que justificaria a inação das forças de segurança. Uma segunda versão que circula entre os próprios argentinos é que toda a história dos outros ataques fora de Brandsem e da tal seita de brasileiros é uma invenção da polícia local para proteger a verdadeira identidade do criminoso, que era um homem muito influente da época. Até o final de fevereiro de 1985, a atividade felina cessou por completo. 7 meses de histeria coletiva chegaram ao fim, deixando um legado de temor e uma lenda que assombraria a Argentina por diversas décadas. Se os policiais tivessem encontrado o felino autor das pegadas na mata na noite das buscas, o animal teria pago com a vida por um mal feito pelo próprio ser humano. Até hoje, não existe uma única prova material da existência do homem-gato, como fotografias ou vídeos. Porém, a história é lembrada ano após ano pelos moradores de Brandsem. Você conhecia esse caso? Registre nos comentários, deixe seu like e muito obrigado por assistir. Fui!